E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Física Viral. Eu sou o professor Marcos e nessa videoaula a gente vai estar fazendo a correção da lista de exercícios de quantização da carga elétrica. Então, vamos para a nossa aula. Exercício número 1. Dizer que uma carga elétrica é quantizada significa que ela só pode ser positiva, não pode ser criada nem destruída. Pode ser isolado em qualquer quantidade. Só pode existir como múltipla de uma quantidade mínima definida, ser positiva ou negativa. Pessoal, lembrando de nossa aula, nós vimos que a quantidade de carga elétrica é quantizada porque ela é sempre múltipla de um número comum, que nós chamamos de carga elementar. No caso, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Obviamente, nós não destruímos nem construímos cargas elétricas, devido lá àquele princípio de conservação da carga elétrica. Mas a melhor alternativa aqui para o exercício 1 é a gente analisar ali da equação quantidade de carga igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Portanto, a quantidade de carga ela só pode ser múltipla de uma quantidade mínima definida. E essa quantidade mínima é a nossa carga elementar, de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, a melhor alternativa para o exercício 1 é a alternativa D. Exercício 2. Um corpo inicialmente neutro recebe 10 elevado a sexta elétrons, sendo a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A carga adquirida pelo corpo será D. Aqui nós vemos que tem tanto os valores positivos quanto negativos. Então a gente não vai trabalhar em módulo a quantidade de carga. A gente vai observar se ele recebeu ou se ele perdeu. Nesse caso, ele recebe essa quantidade de carga, será negativa. Agora vamos calcular ela. Aqui eu tenho os dois dados numéricos, os números de elétrons e a carga elementar. Lembrando que quantidade de carga é igual ao número de elétrons vezes carga elementar. O número de elétrons 1,6, 1 vezes 10 elevado a sexta, vezes a carga elementar de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vamos lembrar aqui que a multiplicação, a gente vai multiplicar 1 vezes 1,6 e os expoentes na multiplicação a gente vai somar 6 com mais menos 19. Eu vou encontrar o valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 13 coulombs. Esse é o valor em módulo da quantidade de carga elétrica. No entanto, para a gente assinalar, eu vou observar no meu exercício, ele recebeu elétrons, então ele ficou negativamente carregado. A alternativa correta, portanto, do exercício 2 é a alternativa E. Exercício 3. Um corpo foi eletrizado positivamente com uma carga de 5,6 vezes 10 a menos 6 coulombs. Neste corpo A. Primeiramente, pessoal, se ele está positivamente carregado, quer dizer que há uma falta de elétrons. Então, ali eu tenho duas alternativas. Agora eu tenho que determinar qual que é o número de elétrons que há em falta. Vamos lá. Quantidade. Aqui eu tenho o número de carga, a quantidade de carga igual ao número de elétrons vezes carga elementar. Colocando os números aí na equação, 5,6 vezes 10 elevado a menos 6 é igual a n, que multiplica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse 1,6 vezes 10 a menos 19 está multiplicando o n, ele vai passar dividindo 5,6 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aqui eu vou dividir o 5,6 por 1,6 vai dar 3,5. A base, que é o 10, eu conservo e na divisão eu subtraio o expoente. Portanto, menos 6 com menos 19
vai dar mais 13. Um detalhe importante aqui, pessoal, é que toda vez que a gente for calcular o número de elétrons, obviamente que o expoente dará um valor positivo. Agora, olhando aqui o exercício, se ele está carregado positivamente, quer dizer que há uma falta de elétrons. Alternativa E. Exercício 4, muito semelhante ao exercício 3. Sabe-se que a carga do elétron vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, considerando-se um bastão de vidro que foi atritado e perdeu elétrons, ficando positivamente carregado com carga de 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Conclui-se que o número de elétrons retirados foi de aproximadamente. Novamente, a gente vai calcular o número de elétrons que, nesse caso, foram retirados do bastão. Quantidade de carga é igual ao número de elétrons vezes carga elementar. 5 vezes 10 elevado a menos 6 é igual a m, que é o número de elétrons que eu quero descobrir, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. O 1,6 está multiplicando, ele passa dividindo, eu vou fazer a divisão de 5 por 1,6, vai dar 3,1,25 ou 3,125. Vou conservar a base, que é o 10, e vou subtrair o expoente. Menos 6 com menos 19. Menos 6 com mais 19, igual a 13. Uma forma também que meus alunos sempre falam aqui, eles dizem que o sinal de baixo ele troca. Então tá menos 19, passa para cima, mais 19. Menos 6 com mais 19, 13. A alternativa correta, portanto, ali vai ser a alternativa D. Exercício 5. Tem-se uma esfera eletrizada negativamente com carga que, sendo o valor da carga de um elétron, o coeficiente Q sobre E é necessariamente. Pessoal, quando a gente está dividindo o Q sobre E, eu estou determinando o número de elétrons, como a gente fez no exercício 4 e no exercício 3. Portanto, o número de elétrons pode ser par, pode ser ímpar, mas um detalhe que sempre vai ser é o seguinte, ele sempre vai ser inteiro, porque eu não arranco meio elétron, eu não arranco 1/10 de elétron, eu arranco 1, 2, 1 milhão de elétrons, mas eu sempre arranco como um número inteiro, certo? Então, a alternativa correta do exercício 5 é a alternativa D. Dando continuidade, exercício 6 e 7. Coloquei eles juntos porque a gente vai perceber que eles basicamente têm a mesma construção. O exercício 6, na eletrosfera de um átomo de magnésio, temos 12 elétrons. Qual a carga elétrica de sua eletrosfera? Aqui a gente só tem um dado. No entanto, a gente sabe que a carga elementar é um valor constante de 1,6 vezes 10 a menos 19. Então vamos lá. Ele quer saber a quantidade de carga. A quantidade de carga é igual ao número de elétrons vezes carga elementar. Quantidade de carga é igual a 12 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Aqui eu estou multiplicando 12 vezes 1,6. Vai dar 19,2. Conserva a base e o expoente. Mas aqui tem um detalhe a mais. Ele calculou a quantidade de carga, portanto, ele é escrito em coulombs. Exercício 7. Na eletrosfera de um átomo de nitrogênio, temos 10 elétrons. Qual a sua carga elétrica de sua eletrosfera? Pessoal, aqui agora nós temos 10 elétrons. A construção do exercício é a mesma coisa. Quantidade de carga é igual ao número de elétrons vezes carga elementar. Quantidade de carga é igual a 10 vezes 10 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Estou multiplicando 10 vezes 1,6, que dá 16. Conserva a base e o expoente. Se eu calculei a quantidade de carga, a unidade da quantidade de carga é o coulombs.
Exerço 8, 9 e 10. Coloquei eles agrupados porque vocês vão perceber que eles têm a mesma construção. Exercício 8 começa assim. Um corpo tem uma carga igual a menos 32 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Quantos elétrons há em excesso nele? Pessoal, aqui, mesmo que o valor da quantidade de carga seja negativa, quando a gente vai calcular, a gente calcula ela como sendo um módulo, tá bom? Para ficar mais fácil. Aí o positivo e o negativo vem se ele ganhou ou perdeu elétrons. Então vamos lá, eu tenho a quantidade de carga e quero saber o número de elétrons. Quantidade de carga em módulo é igual ao número de elétrons vezes carga elementar. 32 vezes 10 elevado a menos 6 é igual a n, que multiplica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse 1,6 ele está multiplicando, então ele passa para baixo, dividindo 32 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vou fazer a divisão aqui de 32 por 1,6, vou encontrar 20. Daí, a base eu conservo e eu vou subtrair o expoente 6 com menos 19 vai dar 13. Portanto, o número de elétrons é de 20 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Vamos repartir aqui. Exercício 9. É dado um corpo eletrizado com carga de 6,4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Determine o número de elétrons em falta no corpo. Novamente, ele quer determinar o número de elétrons. Então, nós vamos montar da mesma forma a conta. Aqui nós temos a quantidade de carga em módulo é igual ao número de elétrons vezes o módulo da carga elementar. Eu esqueci de colocar o tracinho aqui, então me desculpem. 6,4 vezes 10 elevado a menos 6 é igual a n vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Passo dividir no 1,6, vai ficar n é igual a 6,4 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Vou dividir 6,4 por 1,6, dá 4. Conserva a base e o expoente eu subtraio. 6 com menos 19 vai dar 13. Agora o exercício 10, que tem a mesma ideia, só para a gente trabalhar bem a nossa equação aqui. Quantos elétrons em excesso tem um corpo eletrizado com carga de menos 16 vezes 10 a menos 9? Novamente, eu vou ressaltar que no cálculo, a gente calcula ela como um valor positivo, ou seja, como módulo a quantidade de carga. Quantidade de carga eu tenho aqui, então vai ficar quantidade de carga é igual ao número de elétrons vezes carga elementar. 16 vezes 10 a menos 9 é igual a n vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. N é igual a 16 vezes 10 a menos 9, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Daí, dividindo 16 por 1,6 dá 10. A base eu conservo 10 e o expoente eu subtraio menos 9 com menos 19, menos 9 com mais 19, 10. Portanto, a gente tem um número de elétrons bem legal aqui, de 10 vezes 10 elevado a décimo. Exercício 11. A razão carga-massa do elétron é um valor constante dependente do átomo de cada substância. Pessoal, ao explicar essa aula, eu mostrei para vocês que a matéria possui duas propriedades intrínsecas a ela. Ela possui massa e quantidade de carga. A quantidade de carga do elétron e a massa do elétron são valores constantes dependentes. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Exercício 12, para a gente finalizar nossa aula. Um corpo eletrizado apresenta a seguinte carga: 64 vezes 10 a menos 18. Escrevendo-se o valor dessa carga sob a forma quantizada, obtém-se. Como assim, pessoal?
Quantizada é a gente escrever ela em relação à carga elementar. O valor da carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, qual número que eu multiplicado vezes Z vai dar essa quantidade de carga? Vamos lá. Quantidade de carga é igual ao número de elétrons vezes carga elementar. Calculo o número de elétrons isolando o N, onde N é igual a 6,4 vezes 10 elevado a menos 18, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Eu encontro o valor de 4 vezes 10 elevado a 1, ou seja, o número de elétrons é 40. Portanto, a quantidade de carga de 6,4 vezes 10 a menos 18 pode ser escrita como 40 vezes a carga elementar. Tudo bem? Então, a alternativa correta, resposta D. Pessoal, muito obrigado por ter assistido essa aula. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, não se esqueçam disso. E valeu, até a próxima.